Fala, espaçonautas! Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, meu nome é Evandro, estou aqui mais uma vez para te dar sequência ao nosso treinamento de N1. Primeiramente, quero incentivar você que iniciou essa jornada, que você continue investindo no teu conhecimento, investindo aí na tua carreira profissional. Vamos estar iniciando, a aula 1, então deixa eu mudar aqui o nosso slide. Então, vamos falar já, a gente vai ir bem direto ao ponto, o objetivo do nosso treinamento. Então, o nosso objetivo primário, aquilo que a gente vai tentar alcançar. Definir, hoje, nós vamos fazer isso, definir o que é uma rede de computadores. Hoje está um pouco, como a tecnologia está já muito próxima de nós, algumas coisas teóricas elas fazem muito sentido, tá? Mas a gente vai entender um pouquinho para nos ajudar depois em uma análise lá na frente a gente conseguir entender isso. Tá bom? Reconhecer os tipos de rede, então basicamente existe de uma forma teórica a divisão de redes, em formas de topologia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre topologias mais à frente, mas a gente tem a chamada LAN, MAN e a WAN. Diferenciar tipos de dispositivos de redes, então vamos ter vários tipos de dispositivos, vamos ver nomes sinônimos ali que pode aparecer em vez de dispositivo, equipamento, host, situações similares. E o último objetivo, compreender o conceito de largura de banda, latência e jitter em uma linguagem simples. Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso para essa aula fundamental aí para o nosso conhecimento de N1. Teoria. Então, uma rede de computador é um conjunto de dispositivos conectados para compartilhar informações, recursos. Tá? A vantagem da rede é permitir comunicação rápida, redução de custo e acesso centralizado a serviços. Então vamos lá, eu vou tentar, nessas aulas teóricas, eu vou tentar acrescentar um pouco mais de informação sobre isso. Hoje, para nós, a era da internet, a era onde a gente está vivendo a internet das coisas, já está mudando do cloud para o fog computer, Eu sei que eu falei errado, mas seria a computação pulverizada, a gente está vivendo já essa época. Então falar de redes para a gente é quase que normal, natural. Mas quando se iniciou isso, montar uma rede não era algo tão simples. Tá? Então a ideia é quando você pensar em uma rede, e uma rede ela pode ser algo bem simples, tá? Ela pode ser formada de uma forma muito simples. Quando você pensar numa rede, pensa assim, eu tenho dois dispositivos ou dois equipamentos, dois hosts, eu tenho dois equipamentos que conseguem se comunicar. Tá? Quando isso acontece, essa comunicação, a gente chama isso de uma rede. E essa comunicação ela tem por objetivo você transferir informações, transferir dados, compartilhar recursos. Então a gente vai ouvir, quando você vai fazer um curso de redes, por exemplo, você vai ver muito essa palavra de compartilhamento. Para nós, nível N1, a gente vai trabalhar mais numa camada técnica, então é importante a gente entender isso. Uma vez que eu me comunico com o equipamento, eu consigo trafegar dados, eu consigo buscar informações, enviar informações. Tá? Então essa é a teoria, essa é a ideia de redes. E existem várias formas de a gente montar uma rede. Vai ver mais para frente um pouquinho sobre isso. Como eu falei ali na nosso primeiro slide, os tipos de redes existentes hoje, então de uma forma teórica, como que se divide isso? Então você tem a famosa LAN, que é a área local. Então LAN vem de Local Area Network, que seria ali uma rede pequena, uma rede local, uma rede onde estaria, por exemplo, teu escritório, tua casa, uma rede ali de concentração geográfica pequena. Você também tem a chamada MAN, que é muito pouco conversada sobre ela. A gente fala muito pouco sobre isso, mesmo ela sendo muito utilizada, que é quando você abrange uma área maior. Então, eu particularmente gosto da ideia de pensar num provedor. Tá? Um provedor é mais fácil de eu imaginar isso. Um provedor pequeno, de uma cidade pequena, eu pensar numa MAN. Então, a gente vai ver futuramente ali algumas faixas de IP, onde a gente vai ver alguns IPs que a gente fala que eles não navegam na internet, são IPs privados. E muitas vezes esses IPs eles encaixam certinho nesse tipo de rede chamada MAN. E existe a que é mais utilizada, no sentido de conhecimento, que é a WAN, que seria a nossa internet. Tá? Então ela abrangeria cidades ali, ela abrangeria grandes espaços. Por que eu falo que é uma divisão teórica? Hoje em dia a gente tem algumas técnicas que a gente utiliza, por exemplo, VPN, onde eu interligo duas redes locais. Então eu pego duas redes locais e interligo elas de várias formas possíveis. Tá? E a ideia aqui é que assim, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma LAN, eu vou ter uma WAN, eu vou ter o que eu vou ter lá? Por isso a gente faz uma divisão de uma forma teórica. Quando eu vou fazer uma análise de problema, então a gente já vai começar a pontuar isso,
eu preciso segmentar algumas coisas para que eu não vá fazer um teste muito avançado, um teste que eu deveria fazer num segundo momento, quando eu deveria fazer testes primários. Então, em linhas gerais, primeiro eu preciso fazer essa separação. Olha, eu estou na onde? Eu estou numa rede LAN? O meu problema está acontecendo na internet? O meu problema está acontecendo aqui dentro da minha rede? Dentro da minha rede está tudo ok? Então a gente faz essa divisão, porque senão a gente pega todos os problemas, coloca dentro de um saquinho, chacoalha tudo e fala assim, ó, resolve. Então não, primeiro a gente separa eles. Então, problemas que são de rede local, a gente vai trabalhar na rede local, com ferramentas de rede local. Problemas que são da internet, a gente vai trabalhar basicamente entre LAN e WAN, a gente vai trabalhar com ferramentas de internet. Beleza? Vamos seguir. Topologias de rede. Então, o que é uma topologia? É a forma, o diagrama de ligação, como que essa rede ela foi confeccionada, ela foi criada, ela foi estruturada. Então, existem várias formas da gente estruturar uma rede. Tá? Hoje, a que a gente vai falar e a que é mais utilizada, né, na nossa rede, no nosso dia a dia, é o chamado estrela. Tá? Então, é esse formato que a gente vai abordar no curso, é esse formato que a gente praticamente todos os dias trabalha. Quando o provedor te fornece internet, quando você liga seus equipamentos ali num equipamento concentrador. Eu vou evitar alguns termos técnicos, tá, de nome, mas a gente utiliza basicamente a rede estrela. E ela é um ponto concentrador, como se fosse aquilo que vocês já viram aqui, eu não vou ter, o famoso Benjamin, que era um Tzinho, né, que você tinha que ir engatando os pontos de energia ali nele, fazia aquela divisão. Então, a ideia é basicamente essa, você centraliza tudo basicamente em um ponto. Tá? Mas tem que ser exatamente em um ponto? Não, a gente vai ver que você pode ter ampliações, outros dispositivos fazendo essa junção, mas o formato da ligação ele tende a ser todo concentrado em um local. Beleza? Existem outros dois formatos, que é o barramento e o anel, que não cabe a gente ficar falando, é só uma questão de conhecimento, né? Então, o barramento muito antigo, ele era utilizado, por exemplo, para bancos, era muito antigo. E existe esse circuito anel, que hoje já existe tecnologia para atuar com o anel, mas é uma forma diferenciada, tá? Não é esse anel aqui que está conversando, colocando aqui que era um equipamento ligando em outro. Você faz, atualmente, hoje, essa ideia de anel é você ter equipamentos que se um para, o outro continua funcionando com toda a rede sendo migrada para o outro lado. Fica para outro momento a gente tratar sobre esse nível de topologia de rede. Pense também o seguinte, topologia de rede, equipamentos diferentes. Então, cada topologia ele vai utilizar um tipo de equipamento. Tá? Em alguns casos, eles podem ter equipamentos que se fazem parte do mesmo conjunto. Tá? Mas no Estrela que a gente vai abordar, a gente vai falar dos equipamentos que funcionam nessa topologia. Tá bom? Dispositivos que a gente vai ter. Então, aqui eu tenho alguns dispositivos que eu vou estar mostrando para vocês. Até para vocês conseguirem ter já uma certa vivência, né, de como que são esses dispositivos, as suas variedades. A gente está tratando com pessoas que talvez nunca teve um contato direto com equipamentos, como pessoas que já têm já uma vivência, já conhecem, já reconhecem alguns tipos de equipamentos. Então, a gente tem um carinha chamado switch. Switch é esse carinha aqui, ó. Tá? Então, aqui o switch. Ele tem várias portinhas. Isso aqui é uma marca, um D-Link. Tá? Eu tenho um outro switch aqui, que eu trouxe ele. Eu quero agradecer meu amigo Paulo por ceder esses equipamentos. Tem um outro switch, pode ver que ele tem até umas marcações diferentes. Ó. Tem umas portinhas diferentes, tá vendo? Esse aqui é da Hikvision. Só que ele não é um switch convencional. Tá? Ele é um switch PoE. Então, além dele ser um switch, ele tem uma outra função dentro da rede. Ele consegue alimentar um equipamento. Né? E eu tenho uma câmera que ela é uma câmera PoE. Então, olha só. Trouxe os switches, agora eu trouxe uma câmera. Olha que legal. E aí, a porta de rede, tá vendo? Mesmo tipo de conector. Basicamente, eu conecto um cabo, né, entre essa porta e a porta do meu switch. Basicamente é isso que a gente vai fazer. Né? E aí esse tipo de equipamento aqui, é todo equipamento que é PoE? Não. Esse tipo de equipamento, só de eu ligar o cabo nele, nesta porta aqui, tá? Ele já liga o equipamento. Então eu preciso que o meu switch seja PoE e eu preciso que a minha câmera seja, ou o equipamento que seja também PoE. Esse switch aqui ele não é PoE e não tem a ver com as cores, tá?
A gente tem que sempre olhar pelo datasheet do equipamento. O datasheet são os detalhes técnicos dele. Eu tenho que olhar no datasheet e ver, o que é esse switch. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Aqui, ó. Marcação POE. Deixa eu escrever aqui, marcação POE. Então, essa é a ideia. Não ficou muito bom, mas depois a gente coloca ali uma outra imagem. Tem um outro equipamento aqui, ó. Olha que legal. Esse aqui é um ATA. Ele parece, né? Ele tem menos portas ali, mas ele é um ATA. Agora, esse ATA aqui é um ATA da Intelbras. Olha só que legal. Eu tenho aqui, ó, uma portinha chamada WAN. Tá vendo? E eu tenho do lado aqui, ó, uma outra porta chamada LAN. Então aqui já começa a fazer sentido eu fazer essa divisão, porque significa que em um local eu vou ligar o cabo para mim fazer o funcionamento como se ele estivesse dentro da minha rede local. A outra porta como se ele estivesse fora da minha rede local. Tá? Tudo isso nós vamos ver com detalhes. Esse tipo de equipamento, eu posso ligar ele na WAN, por exemplo, na LAN, e ele vai funcionar da mesma forma. Tem a ver como eu configuro. Mas eu preciso entender esses detalhes, essas divisões, para que se apresentar algum tipo de problema eu consiga me situar, eu consiga direcionar, né, o atendimento que a gente vai estar executando. Então, temos aqui switches. Eu não estou com ele aqui, eu ia pegar um roteador. Basicamente, o roteador é igualzinho esse cara aqui. Vou pegar um outro que é um Access Point aqui. Muito parecido com ele. Só que o roteador, ele virou igual, vou usar uma expressão aqui, virou igual o Omo para sabão em pó, ou o Bombril para esponja de aço. A gente generalizou. Então, quando a gente fala de roteador, normalmente a gente está falando de um conjunto de equipamentos e um conjunto de serviços que estão dentro do mesmo hardware. Tá? Então, um roteador ele tem uma função específica, a gente vai ver com detalhes para frente, mas normalmente o que um roteador tem? Ele tem um switch embarcado, ele tem um firewall embarcado. Tá? Normalmente esse roteador ele pode ter um access point embarcado, que ele converte o cabo, né, aquele cabinho de internet, aquele cabo RJ45, em uma rede wireless. Tá? Eu tenho aqui também, ó, esse aqui, ó, é um access point, tá vendo? Um access point, então ele é diferente, né, o formato dele, tá vendo? Um access point. E o que esse carinha faz? Ele transforma a nossa rede local, a nossa rede de cabo, em uma rede sem fio, ou ele faz o inverso. Ele pega o sinal wireless e transforma ele em cabo. Depende da forma de programação, e alguns equipamentos não permitem ter esse tipo de funcionamento. Né? Ele só funciona de uma forma, da forma com que ele foi desenvolvido. Alguns você consegue fazer a programação dele para que ele tanto envie quanto receba. Tá bom? Então, em linhas gerais, esses são alguns tipos de dispositivos. E aí a gente tem sinônimos. Por exemplo, host, a gente pode estar se referindo a um equipamento, pode estar se referindo a algum tipo de dispositivo. Normalmente, host a gente direciona como um equipamento que tem um serviço embarcado. Então, além de ele ser um equipamento de rede, ele também tem um serviço embarcado. Por exemplo, tem o meu celular aqui. O celular, ele seria um host, porque eu tenho além dele, mas ele não tem cabo, mano. Eu não consigo ligar um RJ45 nele, pelo menos não de forma normal, rápida. Não tem problema. A questão é que ele consegue se comunicar na rede através do meu access point. Né? Você tem também servidor, computador. São sinônimos para se falar do que quando a gente fala de host. Então, host você sempre pensa nisso. Estou falando de algum tipo de equipamento que tem algum serviço dentro. É sempre isso? Não, depende de quem está falando. Por isso a nossa ideia aqui é que você consiga entender o conceito. Muitas vezes a pessoa ela vem com algum tipo de fala, algum tipo de vício de linguagem. Eu, por exemplo, sou muito techniquez, né? A gente acaba falando muito técnico, no sentido não de que somos os bons, mas falamos às vezes muito uma linguagem ali que não é uma linguagem para o dia a dia. E aí quem está nos ouvindo muitas vezes precisa interpretar o que a gente está falando para trazer para o dia a dia. E a ideia aqui é que no nosso nível N1, a gente praticamente vai falar com pessoas que não têm esse conhecimento, que na divisão a gente chama de N0, é a pessoa que tem um nível de conhecimento bem básico da parte de redes. Eu preciso entender o que essa pessoa está falando, tá bom? Então, às vezes eu vou falar, veja se o host está conectado. Não é a linguagem dessa pessoa. Então eu direciono, veja se o seu equipamento está conectado, seu computador está conectado, seu notebook, e assim por diante, tá bom? Quero lembrar que assim, existem equipamentos que eles podem ser compartilhados, mas eles não são de redes. Por exemplo, aqui eu estou com a minha webcam.
Essa webcam, ela é USB, ela não tem uma porta de rede, mas eu consigo compartilhar alguns equipamentos que estão na porta USB do meu computador, como por exemplo uma impressora. Webcam, eu acredito que dê para compartilhar também, não faz muito sentido, mas dá para compartilhar também. A ideia aqui é que é o seguinte, quando a gente fala de rede, a gente tem duas vias importantes, né? Eu posso me referir de rede como a estrutura física, tá? Então a parte física, né, em si, que a gente chama de rede, como também a parte lógica, né? Como o que passa por essa rede. Por exemplo, a rede caiu. Não é a estrutura muitas vezes que teve um problema, mas uma questão lógica, né? Algum serviço dentro da rede que parou de funcionar. Tá bom? Então vamos alinhando esse conhecimento, que mais para frente a gente vai começar a falar sobre esses detalhes. Outro ponto importante, medidas de desempenho da nossa rede. Então existem várias. Aqui eu selecionei basicamente 3 medidas, tá, que a gente vai utilizar bastante, que seria a nossa forma de atuação. Vocês vão ver, a gente tem uma ideia de sempre fazer analogias, né, sempre trazer alguma ideia do dia a dia. Então, medidas de desempenho, pensa assim, você pegar um carro e sair da sua casa e ir até a esquina. Então pensa um espaço curto. Num espaço curto, se você não tiver ali no seu carro combustível, a marcação de combustível, a marcação de temperatura, velocidade, tá tudo bem, porque você vai num espaço muito pequeno, você não precisa às vezes ter essa informação, ou ela não vai ser uma informação tão útil para você. Agora, eu sou do estado de São Paulo, interior de Sorocaba, interior da cidade de Sorocaba. Imagina eu vou sair daqui e vou querer ir lá para Belém do Pará, lá longe, lá para o norte, nordeste. Eu queria ir com o mesmo carro sem ter saber a temperatura dele, marcação de combustível, a velocidade que eu tô. Eu vou tomar multa, meu carro pode dar problema, pode estar acontecendo algum problema ali, algum sintoma que se eu detectasse, né, pelos seus medidores, por aquilo que ele está me mostrando, eu pudesse evitar um acidente ou uma parada. Né? Então, medidor, quando você pensa em algo que ele não é tão usual, pequeno, ele é muito importante. Tá? Então, nós vamos falar de 3 medidores que são para a gente essencial na rotina do N1. O primeiro medidor que a gente tem é a largura de banda. Tá? A gente vai fazer uma analogia depois sobre isso, tá? Mas imagina que a largura de banda é o quanto de dados que você consegue passar. Vou fazer algumas analogias, algumas brincadeiras ali para a gente entender o que é isso daí. O segundo é a latência. Então, é muito comum falar, a latência está alta. Quem que é esse cidadão? Então, a latência é o quanto tempo leva para mim mandar um pacote do ponto A para o ponto B. E quanto tempo leva para o ponto B responder ao ponto A. Então, ó, saiu o pacote daqui, bateu aqui e voltou para mim. Esse trajeto a gente chama de latência. Tá? Essa velocidade a gente chama de latência. Existem protocolos específicos para a gente trabalhar e entender esses dados. Tá? Mas a gente vai trabalhar mais para frente ali para não ficar tudo montuado agora nesse começo. Existe também um outro termo que ele não é tão comum, ele é mais voltado para a gente quando a gente está trabalhando com a parte de voz, principalmente, a gente chama de jitter, que é a variação da latência. Então, por exemplo, imagine que eu estou falando aqui e se eu estivesse numa live, estivesse ao vivo, eu estou falando aí caiu minha internet. Aí, parou, aí eu começo, parou, ou fica, ficou, entendeu? Deu para pegar a ideia? Então, a ideia do jitter é, enquanto eu estou falando, como esse pacote, o fluxo dele tem que ser contínuo, se ele tiver algum tipo de problema, algum tipo de degradação, ao invés de minha voz fluir igual está aqui, ela vai ficar, entendeu? Falhando. E aí a ideia aqui é que isso a gente determina isso como uma medida chamada de jitter. Tá? Então, se eu estou com um jitter muito alto, significa que eu estou tendo uma variação muito grande desses dados. Imagina que se eu tivesse assim, uma velocidade constante, que ela fosse lenta, então vou colocar aqui um valor. Estou a 200. Indiferente qual é a medida nesse momento. Estou a 200. Se eu ficar a 200, é como se eu estivesse falando com alguém e eu falasse assim, oi, bom dia, tudo bem? A pessoa demora para responder. Mas aí ela responde para mim, oi, Evandro, tudo bem, como é que você tá? E aí também demora para mim responder, ela tem essa percepção que tá lento, porque a nossa conexão tá lenta. Aí tá tudo bem, ela tá constante. O problema é quando você tem essa variação. Porque daí, às vezes, eu vou falar, chega a voz dela atropelada sobre aquilo que eu estou falando, vira aquela bagunça. Então, uma das formas de controle é a gente fazer essa análise do jitter. Certinho? Vamos para o próximo e a gente vai trabalhar um pouquinho com exemplos um pouco mais práticos aí a gente enxergar isso. Tá? Primeiro caso, uma rede. Né? O que é uma rede? Então, estou dando um exemplo aqui, um condomínio. Imagina um condomínio, lá eu tenho, como eu mostrei ali, eu tenho a câmera IP. Né?
Porque tem uma câmera IP, tem o computador ali do controlador de acesso, eu tenho switches, eu tenho roteadores, eu tenho as controladoras, né? Então leitoras faciais, tenho, enfim, uma infinidade de dispositivos possíveis. Agora com a internet das coisas, pode ter a lâmpada, pode ter a fechadura, pode ter, meu Deus do céu, parte de som, a televisão, e um monte de coisa que pode estar conectado a essa rede. Tudo isso é uma rede, tá? Todos os equipamentos que estão interligados é uma rede. Eu quero tratar um pouquinho com vocês sobre o roteador doméstico, porque aqui é onde, não vou falar para vocês que causa um grande problema, mas a gente precisa entender que o nosso português ele faz pegadinha com a gente. Então aqui em Sorocaba a gente tem não vou dizer que é um problema, mas se eu falar assim, o manga, a manga, ou o que quer que seja, posso estar falando do prefeito, né, manga, posso estar falando da manga da minha camiseta, posso estar falando da manga fruta. Então o português às vezes ele pega nisso. E aí a ideia de um roteador, que, como eu falei já no começo, o roteador ele é um equipamento que na sua grande maioria ele carrega consigo outros equipamentos embarcados. Então o roteador normalmente ele tem um switch embarcado, o roteador normalmente ele tem um firewall embarcado, o roteador normalmente ele tem serviços DHCP, DNS, tem um monte de serviços embarcados com ele. Ele vai ter um switch embarcado, não me lembro se eu já tinha falado switch, enfim. Quando a gente fala de um roteador doméstico, você precisa pensar nessa ideia, tá? E a gente vai trabalhar com mais clareza depois, mas pensa qual é o que um roteador ele faz nisso. Ele interliga duas redes diferentes. Grava isso. Ó, eu tenho duas redes e ele vai fazer a interligação dessas duas redes, tá? De forma lógica. Tá? Então, quando eu falo físico, pensa que é o cabo saindo de um lugar e indo para o outro. Quando eu falo lógico, eu falo da programação. Então, um roteador ele interliga as redes diferentes de forma lógica, muitas vezes física também, né? Porque ele acaba interligando o que está vindo da internet, mas principalmente a parte lógica. Beleza? Largura da banda. Então, vamos fazer uma analogia aqui. Pensa na largura da banda como se fosse a rodovia. Tá? Então, vamos pensar aqui na Castelo Branco, aqui na nossa região. Ela é uma rodovia que tem ali 3, 4 pistas, dependendo de onde você está, a 120 km por hora. Só que dependendo de onde você, do que está acontecendo na via, às vezes aconteceu um acidente, teve um buraco ali que estão tapando. Então, mesmo eu tendo ali uma banda, uma pista larga, que eu pudesse trafegar 120 km por hora, naquele trecho eu consigo trafegar, por exemplo, a 40, a 30. Então, essa é uma situação onde a gente tem, né, a latência acontecendo. Minha velocidade deveria ser 120, mas eu não consigo atingir 120 km por hora. Eu estou me movendo muito lento, né? Isso é a latência. Existe um conceito que eu chamo de degradação, que é quando você imagina que, nessa ideia, é como se eu tivesse a cada... Não pensa fixo, tá? Mas a cada pedaço da minha rodovia, eu tivesse um acidente. Então eu entrei na rodovia, acidente. Bom, aí caiu minha velocidade. Eu estava 120, caí para 20. Aí daqui a pouco liberou a via de novo, eu fui lá para 120 km, aconteceu outro acidente na frente. Aí caiu minha velocidade. Esses altos e baixos a gente chama de degradação. Tá? Então uma degradação que é ela. Eu não parei de andar, meu carro não parou. Não foi um negócio que parou a via e ninguém passa. Eu continuo andando. E às vezes, quando eu vou fazer, imagina agora que eu vou passar com uma moto por essa via. A moto passa, né? Nem vai sofrer. Agora, aquela carretona pesada, que é o que me interessa, que tem ali o que eu preciso, ela não passa. Ela vai ficar ali nos seus 20, 30 km por hora. Belezinha? Então, esse é um exemplo prático. Temos aqui alguns exercícios propostos, eles estão lá na apostila. Tá? Então, explique com suas palavras o que é uma rede, esses dois benefícios do uso de redes. Diga onde encontrar a rede LAN, MAN e WAN no mundo real. Qual dispositivo conecta a sua rede local à internet, switch ou roteador? Justifique. Em uma chamada de vídeo, o som engasgado geralmente está ligado a qual medida? Largura, banda, latência? Largura de banda, latência ou jitter? Então, temos aqui já as respostas, né, para nos ajudar no nosso momento de estudo. Então, a rede é um conjunto de dispositivos conectados que compartilham recursos, benefícios, alguns benefícios, né, compartilhamento, comunicação rápida. Isso aqui hoje para a gente é tranquilo. Existem vários outros benefícios, inúmeros outros benefícios. Mas se a gente fosse falar, elenca um benefício: troca de informação. Então a rede ela te dá hoje um poder violento de você conseguir trocar informações. Antigamente a gente falava que isso era só dado. Dado é como se fosse um valor que se fosse um registro, como eu posso falar?
fosse algo que eu não tinha, por exemplo, número 2, o que isso significa? Número 2 era só um dado, não quer dizer nada. Agora, dependendo do contexto que ele está, ele vira uma informação. E aí a internet hoje, essa comunicação, ela nos permite isso, a gente ter essa comunicação, essa eficiência de informações. Tá? Um exemplo, né, de cada um, então o LAN, um escritório, uma casa, uma empresa, a MAN, campus universitário, então aqui não é tão comum, mas você ter aqueles alojamentos onde praticamente uma cidade ali, você pega, eu falo de provedores, né, o provedor é interessante porque ele tem ali os seus clientes ali, às vezes ali 700, 800 mil clientes ali naquela região. Você pega um shopping, dependendo do movimento que tem ali, você tem 10 mil, 12 mil pessoas ali naquele ambiente, então isso a gente chama de uma MAN, que não tem só a ver com espaço físico, mas também com a quantidade de dispositivos que tem lá dentro. Tá? Mas qual dos dois? Depende, tá? Vai depender bastante ali do que a gente está querendo abordar em teoria. Por isso, eu particularmente gosto de ficar com LAN e WAN, que é tudo que é rede local, né? Tudo que é aquilo que comunicação de forma local não vai para a internet, eu defino como LAN. Tudo aquilo que vai para a internet, eu defino como WAN, tá bom? Quem faz a interligação, né, de mim com a internet seria o roteador, lembra? Ele conecta duas redes diferentes. Eu tenho a minha rede local e eu tenho a internet. Então quando eu vou sair para a internet, eu preciso de um roteador para fazer isso. E quando a internet vai falar comigo? Então eu mandei uma mensagem, agora eu quero receber essa mensagem de volta. Então eu preciso do roteador também, porque ele vai receber essa mensagem vinda da internet e trazer para mim, tá bom? E o jitter, que é aquela medida, quando eu tenho uma voz engasgando, né, aquela voz robotizada, falhando, é ele que tem a ver com essa medida. Perfeito? É isso aí. Nos vemos na próxima aula. Qualquer coisa, estamos à disposição aí para ajudar vocês nesse estudo.